Shalom e bom dia. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus, amém? Eu sou o pastor Rogério Adriano, da Igreja Nova Chance Church de Palmas, Tocantins, e esse é o nosso maná de hoje. Irmãos, o Senhor hoje nos levou ao livro de Marcos, capítulo 10, versículo 14, que diz: Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Amém. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, em Marcos capítulo 10, Jesus está indo a Jerusalém pela última vez. Multidões pressionavam, tensões aumentavam, e em meio a tudo isso, alguns pais tentam trazer suas crianças para que Jesus as abençoe. Os discípulos, provavelmente, pensando que estão protegendo Jesus das distrações, repreendem os pais. Mas o versículo 14 nos diz que, citação bíblica, quando Jesus viu isso, ficou indignado. Fim da citação bíblica. E é interessante nós dizermos, irmãos, olhando a etimologia das palavras, que no original grego a palavra indignado é a palavra grega aganakteo, um verbo que aparece somente algumas vezes no Novo Testamento e sempre transmite uma profunda perturbação no coração com relação a algo injusto ou inapropriado. Dito isso, Jesus não estava levemente incomodado. Ele estava verdadeiramente chateado pelo fato de que seus discípulos estavam afastando justamente aqueles que ele queria receber. Amados, Jesus estava sempre invertendo o roteiro cultural. Em uma sociedade que com frequência tinha as crianças como sem importância ou relevantes, Jesus olhava o seu valor completo. Ele as convidou, abençoou e fez delas um exemplo de fé verdadeira. Quando ele disse, conforme o versículo de hoje, citação bíblica, o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Fim da citação bíblica, que no caso está em Marcos 10, 14, em outra tradução bíblica. Amados, Jesus valorizava as crianças não pelo que elas podiam fazer, mas pelo o que elas são. E aqui as palavras-chave do maná de hoje. Crianças são humildes, confiáveis e receptivas. E nesta manhã, o Senhor nos chama a sermos na presença dEle, nós, os adultos, da mesma forma, com o coração humilde, confiando no Senhor e recebendo tudo o que Ele nos ordena e recebendo tudo aquilo que Ele nos orienta. Irmãos, o Senhor pede uma igreja madura, uma igreja que seja crescida, espiritualmente, mas ao mesmo tempo que tenha o coração de uma criança, um coração ávido pela presença do Pai, um coração aonde nós nos achegamos à presença de Deus, assim como uma criança vem e nos pede algo, com olhar tenro, com esperança, com desejo, com vontade e às vezes até com persistência. Afinal, a própria palavra diz que a porta só abre depois que nós batemos e insistimos em bater. Irmãos, nós, indiferentemente das circunstâncias da vida, Jesus nos chama esta manhã para termos o coração de como uma criança. Não sermos crianças, mas termos o coração de uma criança. Afinal, o reino de Deus pertence
aos que são semelhantes a ela, conforme a parte final de Marcos 10:14. Este era o maná de hoje, para ouvirmos, refletirmos, assimilarmos e praticarmos. Oremos. Paizinho querido, Deus amado, Senhor, com genuíno arrependimento, meu Deus, nós entramos na Tua presença, pedindo inicialmente perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades, em nome de Jesus Cristo, te agradecendo, meu Deus, por mais um dia de vida, por mais uma manhã na qual as Tuas infinitas misericórdias vieram sobre nós, nossas casas e nossas famílias. Senhor Deus, às vezes, a vida, Senhor, nos transforma de uma forma que o Senhor não deseja. Nos tornamos, e às vezes até as nossas próprias escolhas, e por meio delas nós nos tornamos às vezes arrogantes, soberbos, com corações duros, corações de pedra. E o Senhor nesta manhã nos convida a sermos responsáveis, a sermos adultos, a sermos maduros, mas a termos corações de crianças. Coração que é humilde, coração que é receptível e coração que é confiável. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã tudo aquilo que tem nos impedido de nos achegarmos ao Senhor, porque a palavra diz que para vencermos o diabo, primeiro nós temos que nos achegarmos ao Senhor, resistir ao diabo e aí sim ele fugirá de nós. Então nesta manhã, Senhor, eu quero te pedir não só a mim, mas a todos os amados irmãos e irmãs que estão ouvindo este maná, que o Senhor transforme eventualmente os nossos corações de pedra em corações de carne. Pai, que indiferentemente da dureza da vida, das dificuldades, das lutas, que nós nos acheguemos ao trono da graça com o coração semelhante ao coração de uma criança, aberto, esperançoso, tenro, grato, humilde, porque é esse tipo de coração, como está na Tua palavra, em Salmo 51, verso 17, que o Senhor não despreza aqueles que têm um coração contrito e quebrantado e um espírito quebrantado. Pai, nos ajuda a estarmos sempre na Tua presença com o coração grato, com o coração rendido, com o coração amoroso, assim como uma criança na Tua presença, meu Pai. Porque o reino de Deus pertence às pessoas que têm esse tipo de coração, rendido, arrependido, contrito, grato. Pai, tira de nós aquilo que não Te agrada e coloca em nós aquilo que somente Te alegra. Que nós possamos pedir também, Senhor, coisas boas, coisas que edificam o Teu reino, Senhor. A palavra de Deus diz que o povo perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E a palavra diz que nós deixamos de receber porque nós pedimos mal, porque pedimos para os nossos prazeres pessoais. Jesus, seja o centro das nossas vontades, seja o centro das nossas decisões, seja o centro de tudo nas nossas vidas, Senhor, em todas as áreas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, coloque em nós a mente de Cristo, o caráter de Cristo, e que nós tenhamos sempre atitudes que honram o Senhor e ao reino de Deus. Que nós sejamos obedientes, gratos, submissos, que nós sejamos, Senhor, servos bons e fiéis, porque somente servos bons e fiéis é que herdarão o gozo do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus, tomando posse das bênçãos espirituais e materiais que o Senhor Jesus tem para nós hoje, repreendendo e cancelando todo o plano maligno de Satanás, seus demônios e até das pessoas más, em uma só voz, em concordância, ligando no Teu trono, todos nós dizemos Amém. Assim seja em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração conjuntamente comigo, coloque aqui embaixo um amém, glória a Deus. Que você, sua casa e a sua família tenham um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém? Não se esqueça
de compartilhar essa palavra nas suas redes sociais, de deixar aquele like bacana. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no meu canal e não esquece de ativar o sininho das notificações para não deixar de receber nenhum desses manados abençoadores. E vamos todos juntos seguir a Igreja Nova Chance Church nas nossas redes sociais.